A lei do Senhor é perfeita e dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. 2 versículos que eu acabei de ler, um do Salmo 19, outro do Salmo 119, e eles nos respondem a uma questão que você já pode ter feito. Será que a Bíblia é um livro difícil? Será que a Bíblia é um livro complicado? Esses 2 textos que nós acabamos de ler nos dizem que não. A Bíblia é um livro claro, e ela é tão clara que ela pode dar entendimento, ela pode dar discernimento até a uma pessoa simples. Mas dizer que a Bíblia é um livro claro não é o mesmo que dizer que ela é igualmente clara. Existem alguns versículos que são mais claros do que outros, e existem alguns versículos que são mais difíceis do que outros. E existem sim alguns trechos da Bíblia que de fato desafiam a nossa capacidade de compreensão. São textos difíceis de se interpretar. E aí quando a gente chega diante de um texto como esse, o que será que a gente faz? Como que a gente aborda um texto difícil? Como que a gente estuda um texto desafiador? E eu queria hoje oferecer 4 orientações básicas. São 4 sugestões daquilo que nós podemos e daquilo que nós, na verdade, como intérpretes da Bíblia, devemos fazer diante de um texto difícil. A primeira orientação é que nós precisamos investir mais tempo observando textos como este. Geralmente, quando a gente percebe que um texto é difícil, a gente fica insistindo na interpretação, naquela pergunta, o que é que o texto significa? Mas aí eu quero lembrar a você a importância da etapa anterior, da observação. Ela é importante diante de qualquer texto, mas quando nós estamos diante de um texto difícil, ela é ainda mais necessária. A observação de um texto difícil vai exigir de nós um esforço adicional. Precisamos ler o texto mais vezes. Precisamos procurar mais traduções diferentes da Bíblia que possam nos ajudar, que possam nos dar perspectivas diferentes do texto. Precisamos bombardear esse texto com mais perguntas. E tudo isso na intenção de buscar mais pistas, mais evidências que nos levem para o sentido exato desse texto. Uma segunda orientação é: faça uma boa pesquisa, ou faça uma pesquisa mais minuciosa acerca do contexto deste texto que você está estudando. A maioria das nossas dificuldades vão ser resolvidas com uma boa compreensão do contexto bíblico. E é por causa disso que na semana que vem nós vamos tratar sobre contexto, como estudar o contexto de uma passagem bíblica. Em terceiro lugar, eu oriento que você interprete um texto difícil à luz de outros textos mais claros que falem sobre a mesma coisa. Nós estamos voltando aqui ao princípio da analogia da fé, que nos diz que a Bíblia é o seu melhor intérprete e que os textos mais difíceis devem ser interpretados à luz dos textos mais claros e nunca o contrário. Então imagine que, por exemplo, na Bíblia você tem 10 textos acerca de um determinado assunto, sendo que 9 deles são claros e um deles é extremamente difícil. O que é que você faz? Será que você compromete todo o entendimento que esses 9 textos claros deram para você em detrimento de apenas um versículo difícil? Ou você vai permitir que a clareza desses 9 versículos claros ajudem você a interpretar esse versículo difícil? É assim que deve ser feito. A Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. E os textos difíceis devem ser interpretados à luz daqueles textos mais claros e nunca, nunca, nunca o contrário. Por fim, a minha última sugestão é que você seja cauteloso e que na aplicação de um texto difícil você não assuma uma crença ou não assuma uma conduta baseado apenas em um texto obscuro. Observe, por exemplo, as seitas. Elas têm práticas estranhas, elas têm crenças estranhas. E quando você vai questionar essas práticas e essas crenças, quase sempre
elas estão baseadas apenas em um texto difícil. Portanto, não faça isso, seja muito cauteloso na aplicação de um texto difícil. Não assuma uma crença, não assuma uma prática baseado apenas em um texto difícil. E por fim, eu queria dar 2 alertas, 2 coisas que você precisa estar de fato cauteloso quando você estiver diante de um texto difícil. Primeiramente não conclua que aquilo que você não sabe explicar seja inexplicável. Seja paciente, espere, ore mais ao Senhor, pesquise mais e no tempo certo Deus pode trazer para você o entendimento correto acerca de um texto. Em segundo lugar, eu queria lembrar que nós não devemos confundir a infalibilidade das Escrituras com a falibilidade da nossa interpretação das Escrituras. Então, a Bíblia é infalível, mas a nossa interpretação dela não é. Nós somos falhos e nós podemos cometer falhas na nossa interpretação da Bíblia. Portanto, seja humilde. Muitas vezes, diante de um texto difícil, o melhor que nós podemos dizer é possível que esse texto signifique isso, ou é provável que esse texto signifique aquilo. Mas o ponto aqui não seja dogmático diante das suas interpretações, especialmente diante de textos difíceis, seja mais humilde e considere a complexidade do texto diante da falibilidade da nossa interpretação. Então, que Deus abençoe você, que você continue estudando a Bíblia, que você não se sinta desencorajado, não se sinta empacado diante de textos difíceis, mas que você siga essas orientações, que você ore ao Senhor sobre tudo e que o Senhor possa esclarecer. Na semana que vem, então, falaremos sobre contexto e como que eles podem nos ajudar a melhorar a nossa interpretação. Que Deus abençoe você e até a semana que vem.